Bom dia, mestre. Seja bem-vindo ao In Music em Casa. Obrigado. Eu gostava que nos contasse um bocadinho do seu início musical. O meu início musical foi em casa. Um, Houve um momento da minha vida muito cedo, em criança, em que passei a viver sozinho com a minha mãe, e a minha mãe tinha um sonho de infância, que era aprender música. E então ela comprou um piano assim que foi possível, juntou as suas economias e comprou um piano e começou a aprender. E eu era pequenito e assim que foi possível comecei eu também a aprender, a ter lições de música e de piano em particular. E depois, quando chegou à idade daquilo que nós chamávamos o ciclo preparatório, Sim. eu fui, porque o meu pai era militar, e eu fui, seguindo o desejo dele, para uma escola militar, um colégio interno. O meu pai tinha o sonho que eu viesse a seguir a carreira dele. E então eu fui, de facto, para um colégio, para um colégio militar, um, e lá rapidamente me apaixonei mais ainda pela música, porque nós tínhamos uma pequenina banda, uma orquestra de sopros, sobretudo, e eu comecei a aprender um segundo instrumento, enquanto continuava a aprender piano, comecei a aprender um segundo instrumento, saxofone. E a partir, eu acho que do segundo ou do terceiro ano, na altura, portanto, que chamávamos o sétimo ano, não é? Portanto, não sei se foi no quinto, se foi no, não sei se foi no sexto, se foi no sétimo, que quis começar a aprender mais para além daquilo que me era dado naquela escola. Naquela escola tínhamos um professor de música que era o professor Raul Miranda, que era para além de trompetista, ele era membro do coro Gulbenkian. Ok. E, portanto, nós tínhamos até um acesso muito privilegiado aos ensaios da Gulbenkian, onde sempre que eu podia ir. Mas colocava-se a questão de como estudar música um bocadinho mais a sério, para além de tocar naquela banda, na verdade, onde eu tocava saxofone, pronto, diariamente. Um, e, e, e então nós nesse colégio tínhamos a oportunidade de sair aos fins de semana e uma vez por semana, à quarta-feira à tarde. E então eu quis encontrar uma escola rapidamente onde pudesse, à quarta-feira à tarde, gastar os meus cartuchos a aprender formação musical, etc., aquelas coisas todas. E encontrei a escola possível, era a Academia de Amadores de Música, porque era a única onde eu podia controlar o horário, não é? E eu, tipo, do meu colégio, apanhava um comboio que me deixava na Baixa, e depois subia a pé até lá acima à Academia de Amadores de Música, tinha as minhas aulas, tinha uma série de aulas seguidas, e muitas horas, e pronto, e depois à noite regressava ao colégio. A minha vida foi assim durante vários anos. E desde aí já sabia que ia seguir música? Ou era via como um passatempo ou algo assim mais? Não, eu cheguei a essa, eu percebi muito cedo, percebi, eu acho que foi pelo sexto ou sétimo ano, não é? Aquilo, portanto foi o meu segundo ou terceiro ano na escola, percebi claramente que era aquilo que eu queria fazer, e a minha ideia não era sequer tocar um instrumento, eu sempre fui um instrumento como um meio, nunca quis ser instrumentista, queria ser compositor, o meu fito era esse. E quando tocava piano, eu fazia pequenos concertos para os meus colegas assim, uma vez por semana, e quando tocava coisinhas que eu próprio escrevia, não é? Eu estava a começar a aprender, improvisava também, e pronto, ganhei uma relação muito forte com aquele espaço, até aquela sala de música. Nesse colégio o colégio é os Pupilos do Exército. Nesse colégio a sala de música era num claustro, mesmo ao lado da igreja, e portanto havia ali toda uma mística. Eu consegui, ao fim de algum tempo, com a confiança do meu professor, consegui ter a chave da sala, que era assim uma coisa espetacular, porque à noite, para além de esconder lá os meus víveres, num colégio militar, como imagino, isso é uma componente importante, quando se é assim mais novo, e portanto, para além disso, passava as minhas horas todas naquela sala a estudar, a tentar estudar o mais possível, praticar, eu estudava imenso piano todos os dias, e era assim.
E compunha nessa fase? Sim, 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 compunha. O meu problema era a escrita, porque havia muitas coisas que eu não sabia como fazer. Pois, imagina. Eu escrevia o mais possível, mas foi uma aprendizagem muito lenta. Escrevia sempre tonal, na altura escrevia sempre música tonal, não conhecia outra ainda. E depois foi assim, aos poucos a coisa foi se desenvolvendo. Eu na Academia de Amadores de Música um dia estava uma daquelas quartas-feiras. Eu tive dois momentos muito importantes na Academia de Amadores de Música. Meras casualidades. Uma delas foi que eu estava a observar um daqueles quadros onde tem as coisas penduradas e afixadas para os alunos, anúncios, etc. E vi um anúncio sobre os seminários do Emanuel Nunes, que eu nem sabia quem era na altura, na Gulbenkian. E eu descobri que dali a 6 meses haveria um seminário na Fundação Carlos Gulbenkian de composição musical dado pelo Emanuel Nunes. Eu pensei, bem, isto é a minha oportunidade e portanto tenho que ir ver quem é esta pessoa. Consegui comprar um disco, ali havia uma loja de discos que era a Discoteca Roma. Eu fui lá comprar, consegui comprar um daqueles LPs, eu não sei se da Portugal Som, não sei se estou a dizer um disparate, mas eu acho que era. Não sei se era da Portugal Som, mas enfim, umas edições nacionais de peças do Emanuel. E portanto comecei a ouvir com um misto de curiosidade e estranheza, era uma música mesmo estranha. Eu lembro-me que tinha no disco o Impromptu pour un voyage, do Emanuel, que é uma peça estranhíssima, ainda hoje acho uma peça estranhíssima, e que ele próprio, aliás, mais tarde vim a trabalhar muito com ele, ele próprio não era uma peça que ele gostasse particularmente. Como é que ouvi essa música? Desculpe, como é que ouvi essa música? Essa música, Ouvia no sim, não é giradiscos. não é tão fácil de ouvir. Qual foi a sua recepção a esse tipo de música? Eu tinha tido um encontro curioso com uma pessoa que foi um absoluto diletante no meio da música, mas que eu um dia encontrei por acaso e que fazia nessa altura um programa de televisão que era o José Atalaia. O José Atalaia era um diletante, mas era uma pessoa muito apaixonada. E eu um dia, por acaso, encontrei e digo, eu ouço os seus programas, eu era muito miúdo na altura, eu vejo os seus programas na televisão, mas tenho, e fiquei imenso tempo a falar com ele, não sei porque é que ele achou graça ao miúdo e começou a falar comigo. E então, e eu disse, pois, mas eu tenho alguma estranheza realmente com esta música. E ele deu-me um conselho muito importante. Nós às vezes vemos, nós somos profissionais e vemos com uma certa sobranceria, são pessoas que também têm grandes qualidades. E ele disse-me uma coisa, essa estranheza talvez seja porque você não esteja a ouvir bem. O ideal não é ouvir um disco de uma ponta à outra quando não se conhece aquela música. O ideal é ouvir várias vezes pequeninas porções. E assim a música vai entrando em si e você vai aprendendo. E eu realmente segui esse conselho, um pouco inesperado, segui esse conselho e aos poucos comecei-me a apaixonar muito pela música moderna. Eu, entretanto, na academia fiz um encontro também muito importante para mim, que foi o mestre, eu chamava-lhe mestre, Fernando Lopes Graça. Sim. E eu na altura ainda não estava, porque era preciso estar em determinado grau, não me lembro exatamente qual, de formação musical para se poder ter as disciplinas dele. E eu não estava ainda nesse grau. E então, mas fui ter com ele, com uma série de partituras, e perguntei-lhe se ele me podia, pronto, receber, conversar um bocadinho comigo, e olhar para uma das partituras, e ele viu aquilo e disse, muito bem rapaz, muito bem, vens à minha casa no próximo domingo. E eu comecei a ir lá, aliás éramos dois, era eu e um outro colega que também estava na Academia de Amadores de Música, que era o Sérgio Azevedo. Nós somos muito amigos desde essa altura, desde miúdos. O Sérgio é um bocadinho mais velho que eu, mas é 5 anos, 4 ou 5 anos mais velho que eu, e começámos a ir os dois aos domingos à Casa do Graça. A minha mãe sempre teve e continua a ter umas mãos de fada a cozinhar e fazia umas tartes de maçã. Eu pagava o Graça não aceitava dinheiro, nunca aceitou um tostão. E então eu pagava-lhe em tartes de maçã, lá uma tarte de maçã deliciosa
que o Graça, pronto, comia com delícia, era muito engraçado. E eu apanhei o Lopes Graça numa fase muito inicial, talvez se eu tivesse sido mais velho, talvez pudesse ter aprendido até mais. Eu tive há pouco tempo, deixe-me contar-lhe isto, tive há pouquíssimo tempo, há uns meses, um encontro com uma pessoa que é interessantíssima, que é o João Magalhães, o físico João Magalhães. Ele veio cá a Portugal fazer uma coisa com a Metropolitana, e fomos jantar, e eu tenho esta curiosidade de, nos mesmos anos em que eu frequentei o Graça, o João Magalhães, o físico, também frequentava, porque ele queria na altura ser compositor. E neste jantar que tivemos, eu fiquei estupefacto, e eu acho que ele também ficou um bocadinho, porque sendo ele mais velho que eu, ele é pai 4 ou 5 anos também mais velho que eu, a experiência que ele teve com o Graça foi completamente diferente daquela que eu tive. É muito interessante. Portanto, são experiências completamente diferentes. Eu era realmente muito novinho, mas pronto, e foi muito interessante, porque a cada domingo levava-lhe um bocadinho de escrita, coisas que eu ia escrevendo, uma sonata para piano, um trio de sopros que escrevi também na altura, e canções também sobre o Pessoa. Na altura já começava a enamorar-me com a poesia do Pessoa, e portanto, e o Graça conhecia muito bem a poesia do Pessoa. O Graça tinha uma cultura extraordinária. E pronto, e foi assim que fui começando a aprender. Depois comecei a trabalhar mais com o Emanuel Nunes, e o Emanuel tinha ali uma certa animosidade com o Graça. O próprio Emanuel tinha sido aluno do Graça, dava-se bem com ele, mas quer dizer, mas tinha assim uma certa distância, até estética, não é? Sobretudo estética. O Emanuel disse mais tanto, que o Emanuel vinha a Portugal só 2 vezes por ano, fazer os seminários à Gulbenkian, e ele disse, não, tu tens que aprender rapidamente, tens que começar a aprender com uma pessoa que eu te vou indicar, que é um senhor chamado Christopher Borchmann, que entrou em Portugal há pouco tempo. E então pronto, eu aí delineei o meu plano. Eu tinha que sair da escola militar onde estava e rapidamente começar a estudar música a sério e tentar estudar com o professor Bachmann. Eu comecei a estudar primeiro em casa dele durante um ano, e depois, eu não me lembro exatamente da sequência, mas eu entrei para o Instituto Gregoriano assim que saí do colégio, e passei a ter o liceu normal, público. Entrei no Instituto Gregoriano, tive 2 anos lá, salvo erro, fiz aquela escolástica toda gregoriana. É uma excelente escola, o Gregoriano é uma grande, grande escola, tem grandes professores, e eu aprendi muitíssimo. É uma música que eu não pratico, já não estudo modalidade há 25 anos, mas ou há 30 anos talvez, mas ficou uma componente do músico que eu sou, foi essa aprendizagem. E depois logo a seguir entrei na Escola Superior de Música, onde aí pude estudar amplamente com o professor Bockmann. Mas eu fiz um bocadinho o meu estudo, e tenho um bocadinho pena disso, ao contrário dos meus colegas talvez, não sei, e vejo hoje também pelos meus filhos, eu acho que fiz um bocadinho a escola toda à pressa. À pressa, não que eu não tenha feito as coisas como eram devidas, fiz e tive bons resultados académicos sempre, mas não é isso. Mas eu passei os anos todos, desde que comecei a estudar música até que saí de Portugal, a minha ideia sempre foi, um bocadinho influenciado também pelo Emanuel, assim que o conheci, a minha ideia sempre foi ir estudar para uma grande escola no estrangeiro. Sempre tive esse fito. E efetivamente, eu só fui fazer a Escola Superior de Música porque precisava de uma bolsa para entrar numa escola no estrangeiro, e a Gulbenkian, para me dar uma bolsa, dizia-me, sim senhor, mas primeiro tens que fazer um curso em Portugal. E portanto eu só fui fazer a Escola Superior de Música com essa ideia. Isto hoje parece-me muito arrogante, porque a verdade é esta, é que eu aprendi imenso na Escola Superior de Música. Aprendi imenso. E aprendi tanto que quando cheguei a uma escola estrangeira, neste caso fiz provas para o Conservatório de Paris e entrei, e quando entrei no Conservatório de Paris eu levava uma excelente preparação. Essa excelente preparação eu devo-a aos professores que me ensinaram na Escola Superior de Música, em particular ao professor Bockmann, que é um grande mestre.
Portanto, eu quando entrei, e isto aconteceu não só comigo, com os meus colegas também que foram para o estrangeiro, eu lembro-me o João Madureira, que foi na altura para a Colónia, houve várias pessoas que foram para, vários dos nossos colegas que foram para outras cidades europeias, e todos nós levávamos connosco uma grande bagagem. Devemos isso ao ensino português. Nós temos excelentes escolas, excelentes professores. E portanto, quando cheguei a Paris, em 94, foi logo, saí da Escola Superior de Música em 94, no verão, né, em junho talvez, e comecei em setembro, outubro em Paris, eu levava uma... Aí finalmente senti-me, ok, andei anos para fazer isto, é isto que eu quero. e, e, e Paris foi simultaneamente um momento muito interessante na minha vida, até porque foi depois a cidade onde me casei e tive os meus filhos, mas eu vivi 9 anos em Paris, mas foi interessante também a outro nível. De uma certa maneira, eu acho que nunca disse isto, mas de uma certa maneira o Conservatório de Paris foi uma desilusão. Sim, sim. Foi uma desilusão, não é por não ser uma grande escola, eles têm meios inacreditáveis. Por exemplo, eu estava em composição, não é? E as nossas peças, as peças dos alunos, eram tocadas por uma orquestra soberba e gravadas 2 vezes por ano. Tenho registros. Os nossos professores, que estavam com as orquestras profissionais, o Emanuel Nunes era meu professor, por exemplo, quando o Emanuel Nunes tinha uma peça tocada pela Orquestra Philharmonie de Radio France, por exemplo, era muito menos bem tocada do que as nossas. É uma coisa... Portanto, Paris, o Conservatório de Paris dava isso, dava enormes condições. Aquilo que nós dizemos em português à grande e à francesa é mesmo verdade, é mesmo assim. Mas, por outro lado, era o contrário da escola e da escolástica em Portugal, porque cá os nossos professores transmitem-nos mesmo coisas. E em Paris, a pessoa quando entra para o Conservatório de Paris, eu só o apercebi depois de estar lá, o Conservatório vai dar sobretudo prestígio à pessoa. Quer dizer, é uma espécie de passaporte carimbado. A pessoa sai de lá e tem uma série de portas abertas, eu tive. O IRCAM praticamente abriu umas portas, depois ganhei o Prémio de Roma, Villa Medici, que não teria ganho seguramente se não tivesse sido aluno do Conservatório de Paris. Aquilo dá uma espécie de prestígio à pessoa, mas não ensina... não é não ensinar bem, quer dizer, não ensina aquele leque de matérias que poderia ensinar. Eles testam tudo à entrada. Nós temos a entrada no Conservatório de Paris para um compositor, é uma coisa duríssima. Temos N provas, temos provas não só de ouvido, obviamente, como depois temos provas, aquele tipo de prova de ficar 12 horas numa sala a fazer uma variação coral à maneira de Bach, por exemplo, a 5 vozes. Senta-se 12 horas numa sala de aula sozinho, sem piano, e tem que harmonizar para o órgão a 5 vozes, portanto 4 vozes mais pedaleira, e depois fazer as variações corais à maneira de Bach. E eu sabia que ia ter essa prova, portanto estudei, pratiquei isso, peguei no Orgelbuchlein, que é o livrinho de Bach, e comecei a aprender, a fazer, e realmente correu muito bem. Mas essa prova tinha N provas, tinha uma prova de orquestração também da mesma dimensão, enorme, 10 horas ou 12 horas, saiu uma canção de Berg que tinha que instrumentar para um número específico de instrumentos. Pronto, eles testam tudo à entrada, mas uma vez que você lá está dentro, você faz o que quiser. É mesmo, é realmente isso. Não há aquele enquadramento que há nas escolas portuguesas de que tem professores de cada disciplina, aquilo que para nós é óbvio, não é? Cada disciplina puxar o mais possível por si naquela disciplina. Lá eu não encontrei isso no Conservatório de Paris. Mesmo, por exemplo, as aulas de harmonia, eu tive aulas de harmonia, elas nem sequer eram obrigatórias, mas eu tive com o Levinas, Michael Levinas. E o Levinas é talvez um dos melhores pianistas do seu tempo e compositor, é um bom compositor, mas sobretudo é um grande pianista, um gigantesco pianista. E as aulas dele eram aulas, as aulas supostamente de harmonia, eram aulas totalmente diletantes.
Eram aulas maravilhosas, porque ele dizia: meus filhos, há uma passagem na Wanderer Fantasie de Schubert que é no limite do tocável. Depois tocava de cor, naturalmente, 10 minutos da Wanderer Fantasia. Depois dizia: este acorde é belíssimo, reparem, também aparece na sonata Hammerklavier de Beethoven, escrita uns anos antes. E, pumba, mais um andamento da Hammerklavier. E as aulas do Levinas eram aulas ao mesmo tempo maravilhosas, tínhamos um pianista extraordinário a tocar, mas talvez sem qualquer tipo de método Sim, de, sim, sim, completamente. porque é que o Levinas era professor? Porque era uma pessoa muito prestigiada e porque era muito prestigiante ter aulas com o Levinas. Está a ver? Não há esta relação escolástica que havia e que há em Portugal. Por isso eu digo sempre, às vezes, uma coisa que me revolta um bocadinho, ver pessoas a denegrir o sistema de ensino português. Eu acho exatamente o contrário. Há uma grande escola, em sentido geral, em Portugal, há uma grande academia. Temos Acho que professores continua notáveis. assim a composição, ou tem subido também o nível da composição em Portugal? Porque no seu tempo não tinham muitos compositores. Acha que há necessidade de sair de Portugal neste momento? Não é tão importante como foi para mim há 25 anos, mas eu acho que é fundamental, não é tanto só pelo ensino, eu acho que é muito importante para uma pessoa ter a experiência cosmopolita de viver no estrangeiro. Acho que é muito decisivo, digo isto a todos os meus alunos e a todos os jovens que me procuram e me perguntam, e eu aconselho sempre sistematicamente isto. É fundamental viver no estrangeiro algum tempo da sua vida, pode ser pouco, mas algum tempo da sua vida. E a escolha, há dois fatores muito diferentes, ou há três fatores até, que influenciam a escolha de para onde é que se vai. Eu acho que se procura, na nossa área, e você sabe como eu, não é? Nós temos muito esta ideia do mestre, nós temos um mestre muitas vezes, não é? Que é no nosso instrumento ou na nossa área, nós temos um mestre. E o mestre, para mim, a ideia do mestre, depois de ter trabalhado com o Graça durante alguns anos, era o Emanuel Nunes. E, portanto, eu fui para a escola onde o Emanuel Nunes ia ser professor. E até lhe vou dizer que se fosse um ano antes eu não teria ido para Paris, teria ido para Freiburg quando o Emanuel era professor. E eu sempre me preparei para fazer as provas em Freiburg. E poucos meses antes de eu ir fazer provas, talvez no início de 1994, não sei, ou fim de 93, não sei, o Emanuel disse: não, eu vou para Paris, afinal. Vou ficar em Paris, vou largar a escola de Freiburg. E, portanto, eu já fiz as provas todas para ir para a cidade onde estava e para a escola onde estava o meu professor. Aliás, eu e o Emanuel Nunes, por assim dizer, entramos juntos no Conservatório de Paris. Ele como professor e eu como aluno. Foi uma coincidência, ele foi contratado no ano, ele não assistiu às minhas provas, porque ainda não era professor do conservatório. Mas assim que eu comecei, ele também começou e eu fui logo aluno dele, que era com ele que eu queria estudar. Mas eu acho que esse é um dos três fatores onde que importa na escolha de uma escola para se ir para o estrangeiro. O segundo fator é a escola propriamente dita, há escolas que são extraordinárias, e lá está, para um compositor que está no Conservatório de Paris é soberbo, tem ali uma orquestra à sua disposição, tem ponto de vista. E depois há um terceiro fator que para mim é decisivo também, pode até ser o fator decisivo, que é a cidade e a respectiva língua, não é? Por isso é muito importante para uma pessoa na sua escolha dizer, não, eu quero trabalhar imerso na cultura germânica. Bom, então se calhar o ideal é mesmo ir para a Alemanha, para uma das grandes escolas alemãs. Se uma pessoa disser, não, pela minha maneira de ser, o que me interessa é uma coisa anglófona. Bom, está bem, então se calhar vai para a Inglaterra, não é? Está a ver? E no meu caso não foi tanto isso, foi a ideia do mestre. Mas uma coisa é verdade, hoje não é tão importante como era há tantos anos, do ponto de vista estritamente académico, porque nós temos uma geração de grandes professores, por exemplo, ao nível da composição, que foi formada diretamente pelo professor Bockmann e depois pelos alunos dele, portanto, os meus colegas da minha geração. Nós próprios ensinamos muito uma nova geração e o que ensinamos, em grande parte, aprendemos com a metodologia do professor Bockmann. É, portanto, uma pessoa por quem, como sabe e como vê, tenho muito respeito deste ponto de vista. Ele formou uma geração inteira. E é uma geração muito diferente das anteriores, porque as gerações anteriores à nossa, imediatamente anteriores, e eu ponho aqui um bocadinho de lado o Emanuel Nunes e o Jorge Peixinho, que são,
Para já o Emanuel nem vivia em Portugal e o Jorge Peixinho viveu muitos anos no estrangeiro e fez uma grande parte da sua carreira em ligação com o estrangeiro. Mas estas duas figuras postas um bocadinho à parte, e sem querer ser pejorativo, mas havia um certo diletantismo na formação dos compositores em Portugal. Quando você vê partituras, obviamente não vou dar nomes, mas quando você vê partituras dos anos 60 e 70 de outros compositores que não o Peixinho ou que não o Emanuel, em geral, não digo que é todos, mas em geral você vê que é um grande amadorismo de escrita, ou seja, não há uma escrita muito consistente, muito académica. E essa é a diferença fundamental. É que a partir dos anos 90 há uma geração que é muito grande neste momento, felizmente, e já há gerações a seguir a ela, de pessoas que escrevem muitíssimo bem, mas muitíssimo bem. E agora não estou sequer a colocar aqui a questão estética. Eu não tenho nenhuma relação estética no meu trabalho. Tenho ao nível da apreciação global da música, mas não tenho no meu trabalho, por exemplo, na minha forma de escrever, a minha estética, por assim dizer, é completamente oposta à de uma pessoa como o Eurico Carrapatoso, que é, para além de tudo, uma pessoa que me dá o privilégio da sua amizade, mas apesar da total diferença da nossa forma de escrever, eu reconheço que o Eurico é um grande profissional, está a ver? Sim, Um sim, sim. grande profissional a escrever música, um compositor de grande profissionalismo. Portanto, não tem a ver com a estética. Há pessoas de uma estética ou de outra que são bons profissionais ou menos bons profissionais. Mas, independentemente da estética, há um grau de profissionalismo em Portugal que não existia há 30 anos, não vale a pena, não existia mesmo. Exceção feita a estas pessoas que estou a dizer, e em particular, claro, um nome que eu não mencionei, mas que foi um dos maiores profissionais de sempre da música em Portugal, que foi o Graça, obviamente. Obviamente. Mas pronto. A questão é que há cada vez mais compositores em Portugal. Eu já falava disso com o professor Sérgio Azevedo. E eles não há sítio para tanto compositor, não é? Infelizmente. Não. É impossível que essa sua música seja tocada como em Paris, que tocava 2 vezes ao ano. Sim. Em Portugal é muito mais difícil, não é? Sim, desse ponto de vista é mais difícil. Nós temos um problema a todos os níveis, não é só na música, mas, por exemplo, na economia é a mesma coisa. Portugal padece de um problema de escala. De escala. O mercado nacional é muito pequeno, é muito limitado, é extremamente limitado. No mercado nacional, por exemplo, para um maestro ou para um compositor, são 3, 4 orquestras, 5 orquestras, é mínimo. É realmente uma escala muito, 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 muito pequenina. Muito pequenina. E dessas orquestras, 3 estão em Lisboa, uma está no Porto, está a ver? É uma escala absolutamente mínima. Quando comparamos, por exemplo, com Espanha, ou com França, para não dizer com a Alemanha, obviamente, ou com os países nórdicos. Mas, portanto, a nossa escala é muito pequena a todos os níveis, económico e também, neste caso, artístico, e não só de quem faz, mas também de quem ouve. Quer dizer, o mercado, a apetência de quem ouve, que se prepara esse concerto, é muito reduzida. E só há uma forma de alterar isto, para além de tudo o que as orquestras fazem, e bem, a Gulbenkian multiplicou o seu público, a Metropolitana multiplicou muitíssimo o seu público nos últimos anos, duplicou mesmo o seu público. A orquestra, por exemplo, do Porto e o Remix no Porto, eles fizeram um trabalho extraordinário de criação de um público mesmo para a música contemporânea. O António Jorge Pacheco fez um trabalho incrível neste plano. Mas para além disto, aquilo que pode fazer realmente, para além do que as instituições podem fazer cada uma por si, aquilo que pode levar a que haja mais público e que o público em geral tenha maior apetência para ir a um concerto é a escola, a educação. E por isso aquela ideia que o engenheiro António Guterres tinha, a nossa paixão é a escola. Eu, na altura tinha 22 anos ou 23 quando o Guterres foi eleito primeiro-ministro. E eu vivi aquilo com uma intensidade muito grande, porque esta ideia de ter um primeiro-ministro que diz a escola é o fundamental, Sim, sim. é uma coisa que me marcou muitíssimo. E eu ainda hoje acho, e a escola melhorou muito nos últimos 25 anos, mas ainda hoje acho
que é através da escola que pode haver uma mudança de mentalidade. E, por exemplo, nós na Metropolitana fazemos, eu sei que já é um nível um bocadinho, é um nível superior, porque é mesmo para instituições de ensino superior, portanto já não é na base da aprendizagem, mas ainda assim é uma coisa importante que fazemos, que foi posta em prática pelo Ministro Manuel Leitor, Ministro da Ciência, já há alguns anos, que é um programa que nós fazemos na Metropolitana que se chama Música e Ciência, e nós eh, calcorreamos o território português, vamos a cada uma das instituições de ensino superior público, universidades e politécnicos, e fazemos concertos que têm, metade do concerto é uma conferência, e para um conferencista é importante, por exemplo, o João Maguejo, o físico que esteve cá exatamente para isso, para fazer uma conferência connosco no Politécnico de Beja, e esta ideia é fundamental, porque é levar a arte às escolas e pô-la em confronto ou em harmonia, depende dos casos, com um pensamento científico, portanto, um pensamento escolástico. E isto é uma coisa muito importante. Eu acho que é através da escola, a escola é o grande elevador social e também é a escola que pode criar esta apetência para que as pessoas queiram comprar livros, ver peças de teatro, ir a um concerto sinfónico. E mesmo, eu concordo consigo a 100%, acho que é mesmo uma escola que pode, isso vê-se, por exemplo, na Alemanha, eles desde muito, muito novos estão habituados a ouvir música, é a cultura. Mas o que acha destes tempos que vêm? Porque se já é difícil, se já andávamos a tentar que haja mais orquestras, que haja mais concertos, que haja mais. O que é que vai acontecer aqui? Essa aqui é uma resposta quase impossível de tê-la, não é? Mas que acho que assusta muito. Assusta muito. Nós estamos a gravar esta conversa no início de maio. Hoje, salvo erro, há de ser 8 de maio, 8, sim, bem. dia 8, pronto, um, de, já agora convém dizer, de 2020. Sim, sim. Eu acho que nós só vamos atingir alguma, não é alguma, é total normalidade. Ou pronto, eu vou dizer pela negativa, eu acho que nós não vamos atingir a total normalidade antes de setembro de 2021. Sim, o Ou Bill seja, Gates disse isso há pouco tempo também, dizia outubro. quem, O perdão? Bill Gates, o Bill Gates Pois, ok, disse ok. outubro de Não 2020. sabia, não sabia, não sabia. Eu estou a pensar mais na nossa área concreta, nem estava a pensar na sociedade como um todo, mas na nossa área concreta eu não acredito que consigamos encontrar a normalidade, quer dizer, aquilo que tínhamos há 6 meses atrás, antes do início da temporada de 21-22, portanto, antes do início, antes de setembro, outubro de 21. É isso que eu acho. E acho que até lá vamos fazer muitas coisas. Eu vejo aquela ideia de que se fala muito, eu não sei, não conheço a língua chinesa por dentro, aprendi um bocadinho, mas nunca levei muito longe, mas dizem que na China o caractere para crise é também o caractere para oportunidade. É muito interessante esta ideia, quase filosófica, não é? E eu acho que esta crise mas acho realmente isto, e acho concretamente, não é filosoficamente a pairar em cima da realidade, não é nada disso, mas eu acho que a muitos níveis esta crise é uma enorme oportunidade. Por exemplo, é a oportunidade de criarmos hábitos de fruição de música na vida social, que já há muito tempo se fazem por streaming. Um aficionado de futebol, se não conseguir ir a um estádio, pode ver Em casa. em streaming, por assim dizer, ou seja, na televisão, mas faz isso há décadas, faz isso há 50 anos. O streaming futebolístico, deste ponto de vista, você percebe o que eu quero dizer, deste ponto de vista o streaming existe. Por exemplo, no desporto, toda a gente vê os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos em streaming, por televisão. Mas isso não é um hábito que se tenha em fruição de concerto. É muito diferente ver, experienciar um concerto orquestral ou camarístico até, em casa, com um ecrã, ou numa sala de concerto. Para além do mais, a ideia de poder experienciar um concerto em casa alarga ainda as diferenças sociais e económicas dentro da sociedade, porque uns terão um belíssimo ecrã e ótimas colunas para ouvir um concerto, e outros terão um computador para toda a família, na melhor das hipóteses, e não têm sequer boas colunas e um bom aparelho de som. E, Sim. portanto, esta crise
estou a dizer uma lapaliçada, porque é evidente para toda a gente, mas também por esta via agrava a diferença social. Não é? Portanto, é absolutamente dramático. É também dramático pensarmos que 2/3 dos músicos, eu não quero dizer só dos músicos, 2/3 dos artistas de artes performativas em Portugal, 2/3 trabalham a recibo verde. Quer dizer que um ator que termine a carreira de uma peça no dia X só vai voltar a receber quando começar a carreira de uma outra peça no dia Y muito mais tarde. De uma peça, de uma telenovela, por exemplo, se a gravar, de um filme, do que for, de um projeto. O músico é a mesma coisa, só que com prazos diferentes. Geralmente os músicos trabalham ao projeto e à semana, os músicos que estão a recibo verde. Isto implica que há 2/3 das pessoas que trabalham em artes performativas que estão a passar um muito mau momento. E, portanto, eu digo sempre, eu acho que há uma obrigação do Estado português, para mim isto é absolutamente fundamental e imperioso, de consagrar juridicamente aquilo a que se chama o Estatuto Profissional do Artista, que dê ao artista, em particular aos artistas que são freelancers, que são 2/3 de todos, a esses artistas a proteção social, sobretudo um regime jurídico de proteção social, que lhes permita terminar um trabalho, na sua intermitência, são intermitentes do espetáculo, terminar um trabalho e ter uma proteção social até começarem um próximo trabalho. E, portanto, desde logo, eu acho que estamos num momento de oportunidade e acho que o sindicato e as associações devem fazer tudo para sensibilizar o governo para esta necessidade imperiosa. Como eu disse já há algum tempo, não há nada que o governo possa fazer em matéria, enfim, ativamente em matéria legislativa ou em fundos que possa oferecer, não há nada que seja tão transformador e tão impulsionador da cultura em Portugal como a consagração do Estatuto Profissional do Artista, do meu ponto de vista. Depois, temos também a imperiosa necessidade de nos reinventarmos naquilo que são os concertos que fazemos para as pessoas. Não só reinventarmos ao nível de tecnologia, mas criar formas de espetáculo que façam com que uma pessoa, apesar de ter uma crise de confiança em sair de casa e meter-se num auditório com pessoas ao lado, cujo estado de saúde pode ser duvidoso. E apesar da crise económica avassaladora que está a chegar, criar formas de espetáculo que, apesar disso, faça as pessoas sair de casa e vir ter connosco. E, portanto, eu estou, no caso da Metropolitana, e penso que os meus colegas nas outras orquestras também estão, a tentar encontrar formas, justamente, novas formas de cativar as pessoas. Portanto, esta crise é uma crise terrível, avassaladora, mas é também uma oportunidade. Sim, sem dúvida. Mas numa fase próxima, as salas estão mesmo... Não há hipótese de meter pessoas lá, não é? Está mesmo... Neste momento estamos a falar, no momento em que falamos, eu repito, dia 8 de maio, porque amanhã já pode ser diferente. No momento, até hoje, as diretivas que temos é que em cada fila de uma plateia de um teatro, temos as pessoas espaçadas de 4 em 4 cadeiras, quer dizer, 3 cadeiras livres para uma pessoa. E temos, para uma fila com pessoas, uma fila a seguir sem pessoas. E, portanto, isto reduz uma plateia de 1400 lugares, como o grande auditório do Centro Cultural de Belém, a uma plateia de 170 pessoas, vamos dizer por alto. Um grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian, por exemplo, a 120 pessoas. Um teatro como o Teatro São Luís, o belíssimo São Luís Teatro Municipal em Lisboa, é uma plateia de talvez 50 ou 60 pessoas. Portanto, está a ver que isto é impraticável. Vamos fazer as contas desta forma. Se nós perdemos 1/5 do público, para economicamente isto ter alguma viabilidade, tínhamos que multiplicar por 5 o preço dos bilhetes. Mas ninguém vai pagar 5 vezes o preço de um bilhete para assistir ao mesmo concerto que ia assistir. Nem é o mesmo, é um concerto onde irá estar menos gente no palco, porque eu vou ter dificuldade em pôr 100 pessoas num palco. Como é que eu faço isso?
Pois as orquestras também não está ainda o dia para recomeçar os ensaios, pois não, não está. É Nós hoje. vamos ter, nós vamos ter ensaios e vamos ter provavelmente um concerto orquestral no mês de junho. Vamos tentar fazer isso, estamos a trabalhar para isso. E vamos ter também performances de música de câmara gravadas. E o concerto orquestral que fizermos, para o público possível, vai também ser gravado e transmitido pela televisão, em streaming. Isto para o mês de junho. Mas eu que gosto de preparar as coisas com anos de antecedência, está a ver? Eu tenho a temporada de 2020-21 feita há muito tempo já. Há concertos da temporada de 2021 que estão programados há 3 anos. Não todos, mas há 1 ou 2 projetos que já estão, que têm essa antecedência. E quando esta crise se abateu sobre Portugal, por exemplo, nós parámos tudo, salvo erro, a 12 de março, por aí, foi a conferência do governo, nessa altura já tínhamos a temporada toda feita para o próximo ano. Sim. Portanto, isto exige um esforço de redesenho e de absoluta adaptação. E que conselhos deixa aos mais novos? Às pessoas que tinham projetos e sonhos e que neste momento estejam completamente sem chão? Os mais novos talvez não sejam as pessoas em maior dificuldade económica, porque Sim, os sim. mais novos ainda têm o apoio da família, não é? E se assim for, eles podem ter um momento de trabalho intenso. Ou seja, tudo o que nós não pudermos fazer, tudo o que nós não podemos fazer normalmente, devorados que somos pelo cotidiano, pela espuma dos dias, nós perdemos muito do nosso tempo, muita da nossa energia no cotidiano, a lutar e a fazer coisas que são isso mesmo, a espuma dos dias. Agora temos oportunidade, eu por exemplo trabalhei mais nestas últimas semanas, muitas semanas, não é? Nos 45 dias de confinamento, mais a muitos níveis do que tinha trabalhado durante anos. E eu penso que para um instrumentista isso também é válido. Trabalhar o som, por exemplo, coisas que normalmente no dia-a-dia têm muito mais dificuldade de trabalhar. Resolver questões técnicas, preparar peças. Eu, por exemplo, olha, dediquei-me a estudar as sinfonias de Mendelssohn nestes dias. Ler muito. E, portanto, o fundamental é não parar. Aquilo que se pode dizer a uma pessoa que esteja nesta situação, sobretudo uma pessoa mais nova, mas para um mais velho é a mesma coisa, é não parar, é aproveitar o tempo sem perder tempo. É fundamental isto. Aproveitar, todos nós somos, acho eu, um terreno fértil. E, portanto, é importante sabermos o que vamos semear naquele terreno que somos. É muito importante ter essa noção. No nosso trabalho, nós temos um trabalho privilegiado, porque nós, ao contrário de outras profissões, nós aprendemos diariamente. Nós vamos continuar a aprender até nos reformarmos. Um músico aprende até ao último dia de trabalho da sua vida. Isto é uma coisa extraordinária, isto é uma coisa absolutamente assim, no sentido de nos permitir evoluir mais. Portanto, é uma coisa que nunca estagna. Estagna para aqueles que não quiserem aprender, mas bom, isso não há nada a fazer. Mas potencialmente podemos sempre aprender coisas novas e diariamente. E portanto é o momento, foi este confinamento e vão ser os próximos meses ainda, em que temos mais tempo para nós mesmos, é o momento de investirmos em nós, no nosso trabalho, em melhorarmos como artistas, como músicos. Olha, quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite. Podíamos ficar aqui a falar muito mais tempo. Foi Tenho imenso gosto. Obrigadíssimo e espero que em pouco tempo voltemos a fazer música. Esperemos que sim. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.